Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Nós vamos ler todo o capítulo, embora eu já tenha feito a exposição dos primeiros versículos, mas é importante que leamos todo o capítulo aqui nessa noite, para aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. O tema da mensagem é Deus na tempestade. Quero lembrar aos irmãos que eu estou colocando sempre ali no grupo as mensagens para aqueles que não podem participar porque estão dando aula ou por causa de algum trabalho. Tem um canal, na verdade, de YouTube, no YouTube da ICNV Urucânia. Não precisa marcar sininho, nem dar like, não precisa nada disso, não. É só a disposição para que os irmãos possam, se quiser rever a mensagem, podem rever também. Bom, nosso irmão Jonas tem feito aí esse trabalho com muito carinho para a gente, com uma introdução bonitinha, mas um negócio bem bacana dentro das nossas limitações. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo sentados, mas de olho na palavra de Deus, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que Deus abençoe assim a porção da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus de eterna graça, misericórdia e bondade, nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua voz, para sermos alcançados pela Tua graça e misericórdia através da exposição da Tua palavra.
E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha me ajudar, me purificar, me perdoar, purificar minha mente, meus lábios e meu coração. Ó Pai, para que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando, e que o Senhor venha avivar em nossos corações e nos trazer de volta ao Teu propósito. Pai, ajuda-nos nesta noite e me ajuda, ó Pai, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio e aviva a Tua palavra em nossos corações, em o nome de Jesus, e todos digam amém. Quem de nós nunca passou por uma tempestade na vida, por um momento tempestuoso, por um momento que parecia que as coisas iriam acabar mal, muito mal, ou que não até nem sobreviveríamos? Sim, muitos nós, se não todos aqui, já passamos por momentos que era uma verdadeira tempestade, onde nós não estávamos vendo solução, onde estávamos com medo, onde estávamos com dúvidas, onde não sabíamos o que fazer. E sempre que passamos por uma tempestade, nós queremos entender o porquê nós estamos passando isso, sim ou não? A gente analisa, a gente fica pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ou o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar? Por que tudo isso? Sim, por mais que, às vezes, pela nossa fé, pelo nosso amadurecimento espiritual, a gente não pergunta, mas dentro do nosso coração essa pergunta se faz presente. Porque realmente há várias razões para passarmos por tempestades na vida. Nós passamos sim por tempestades na vida por causa da desobediência. Mas nós também passamos por tempestade estando em obediência. E às vezes nós passamos por tempestade simplesmente porque estamos perto de alguém que está em desobediência, ou está sendo provado, ou está sendo ensinado, e nós estamos passando por pela mesma tempestade, como foi o caso dos marinheiros aqui. Com Jonas, os marinheiros não tinham nada a ver. Eles estavam fazendo o trabalho deles, eles estavam seguindo o rumo deles, fazendo o que eles tinham que fazer. É claro que Deus tinha um propósito também na vida desses marinheiros, mas veja, eles estão passando uma tempestade que em primeira mão é por causa de Jonas. Mas não importa a razão, o porquê nós estamos passando na tempestade. Não que não importe, mas independente do motivo pelo qual nós estejamos passando por uma tempestade na vida, uma coisa é certa: Deus está nela, Deus está presente, Deus não está ausente, Ele nunca está longe de nós. Deus está presente, mesmo na tempestade. É interessante que quando nós olhamos a Bíblia, olhamos eventos onde houve tempestade, nós podemos lembrar quando os discípulos estavam com Jesus. Veja, eles não estavam em desobediência, eles estavam em obediência. Uma vez Jesus manda eles atravessarem, e eles pegam um vento muito grande, e Jesus vai ao encontro deles. Em outra vez, tem até uma semelhança muito grande aqui com Jonas, quando Jesus entra com os discípulos no barco para ir para a cidade dos Gadarenos, e vem uma grande tempestade, e como Jesus está naquele barco? Dormindo profundamente. E os discípulos estão tentando controlar o barco, estão tentando resolver o problema, estão ali com medo, estão assustados, e eles vão acordar Jesus, até igual os marinheiros acordaram Jonas. Senhor, o Senhor não está preocupado que nós venhamos a perecer? E Jesus se levanta, e Jesus acalma a tempestade. Jesus fala para aqueles homens: vocês são homens de pouca fé. Mas veja que nesse momento Jesus está ensinando aqueles homens, Jesus está se revelando àqueles homens, Jesus está manifestando o seu poder, eles estão conhecendo mais a Jesus. Tanto é que quando o mar se acalma, a tempestade se acalma, eles fazem a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar o obedece? Deus está ali se revelando em Cristo, a glória de Deus está ali sendo
manifesta, e esses homens não estavam em desobediência, eles estavam em um processo de crescimento, e foi necessário que a tempestade chegasse na vida deles para que eles pudessem conhecer um pouco mais de Jesus. Mas nós sabemos muito bem que a tempestade que Jonas enfrentou não foi por obediência. Ele estava vivendo uma tempestade por causa da sua desobediência. É interessante, quando nós olhamos para o livro de Jonas. Você está com a Bíblia aberta aí? Está aberta? Está aberta sim? É interessante que nós olhamos, que olhando para o livro de Jonas, de uma perspectiva humana, não divina, porque o que está escrito aqui é porque Deus queria que estivesse escrito, e o que está escrito aqui é porque Deus assim conduziu, determinou, segundo os seus decretos eternos e imutáveis. Mas olhando de uma perspectiva humana, o livro de Jonas poderia ter 2 capítulos a menos. Você quer ver só? Acompanha comigo a leitura. A palavra do Senhor veio a Jonas, versículo 1 do capítulo 1. Esse livro poderia ser escrito da seguinte forma: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Agora pula para o capítulo 3, versículo 3. Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Esse livro poderia ser escrito dessa forma. Poderia não ter nem o capítulo 1, nem o capítulo 2. Poderia ser exatamente nessa sequência. Deus disse a Jonas: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Jonas ouve a voz de Deus, e lá no capítulo 3, versículo 3, Jonas se levantou e foi para Nínive segundo a palavra do Senhor. Deus queria que Jonas estivesse aqui. Jonas estava aqui. Jonas poderia passar direto para cá, mas porque ele desobedeceu, nós temos esses 2 capítulos a mais aqui. Não a mais, temos esses 2 capítulos. Porque ao invés de se levantar e ir para Nínive, o que o versículo 3 do capítulo 1 diz? Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. E por conta disso, sobreveio essa tempestade. Por conta dessa desobediência, nós lemos todo esse capítulo e nós vamos ler o capítulo 2. Mas Deus estava ensinando a Jonas nisso tudo, porque Jonas teve que aprender algumas boas lições aqui nessa tempestade, mesmo sendo um profeta do Senhor, mesmo sendo alguém com quem a quem Deus usava e com quem Deus falava. Porque nós sempre aprendemos com o Senhor em todas as situações de nossas vidas, inclusive e talvez especialmente nas tempestades. A primeira coisa que Jonas teve que aprender nessa história é que Deus é onipresente. Fala isso comigo: Deus é onipresente. Ou seja, Ele está em todo lugar. Nós vimos até um pouco disso antes, na pregação anterior, no livro de Jonas, que Jonas ele acreditou que indo para Tarsis, um lugar contrário aonde Deus mandou e um lugar onde não estava o templo do Senhor, ele acreditava que ele podia fugir da presença do Senhor. Mas Deus o encontrou. Na verdade, Deus o encontrou, novamente eu falo de uma perspectiva humana, porque Deus nunca perdeu Jonas. Deus nunca perdeu um passo que Jonas deu. Deus não estava longe quando Jonas fez as suas malas. Deus não olhou para Jonas e pensou: poxa, Jonas vai me obedecer, vai lá para Nínive. E de repente, quando Deus vê Jonas está lá no barco, não. Deus sabia o que estava no coração de Jonas. Deus sabia para que Jonas estava fazendo as malas. Deus viu Jonas ir para o porto, pegar um navio, pagar a passagem, entrar naquele navio, ir para o porão e dormir. Deus estava ali em todo o tempo. Porque Deus está em todo lugar.
Mas é incrível que o profeta, ele estava agindo como se Deus não estivesse vendo. E é incrível que até nós mesmos fazemos escolhas e caminhamos por caminho achando que Deus não está nos acompanhando, mas Deus está acompanhando cada passo de nossa vida. Para cada lado que nós vamos. Nós não podemos fugir da presença de Deus. E graças a Deus que não importa onde estejamos, Ele está lá. Você pode agradecer a Deus por isso? Porque mesmo quando você erra, está na tempestade por causa do erro, Deus está ali presente. E aqui eu não tenho como deixar de repetir o Salmo 139, nos versos 8, 9 e 10, que diz: se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu pulei um versículo aqui. E se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, até ali a tua mão vai me guiar e a tua destra vai me sustentar. Deus não está em todo lugar que nós estamos para nos matar, para nos destruir, para nos condenar. Deus nos acompanha em todo lugar para nos guiar e para nos salvar e para nos sustentar. É interessante quando o salmista fala isso: a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus encontrou Jonas em desobediência, mas Deus não foi até ele para a destruição, mas para a sua salvação, para fazer algo de bom na vida de Jonas. Deus mostrou a Jonas que Ele está por perto, mesmo quando estamos na desobediência. Nós, seres humanos, nós, cristãos mesmo, em certos momentos da nossa vida, nós tendemos a nos distanciar de Deus, a nos afastarmos da sua presença. Aquele momento em que a gente fica numa frieza espiritual, num desânimo espiritual, em algumas chateações, em algumas frustrações, e nós achamos que a melhor coisa a fazer é se afastar, é fugir. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que não adianta. Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida, e Ele vai te encontrar aonde você for, e Ele vai te trazer de volta, custe o que custar, mesmo que Ele tenha que mandar uma tempestade para a tua vida, mas Deus não vai abrir mão de você como Ele não abriu mão de Jonas. A tempestade pode chegar, mas você vai aprender que Deus estava o tempo todo do seu lado. Deus está o tempo todo ao nosso lado. Deus está o tempo todo ao lado daqueles a quem Ele elegeu, a quem Ele escolheu, a quem Ele chamou, a quem Ele comprou com o seu sangue. Jesus disse que todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai abrir mão do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Deus não vai abrir mão, Ele vai trazer de volta, ainda que seja através de uma tempestade. Deus teve que mostrar isso para Jonas, que Ele estava por perto, mesmo na desobediência. Jonas teve que ser acordado, Jonas teve que ser despertado, não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque ele estava lá deitado no navio. Ele não queria ir para Nínive, nós conhecemos a história. Ele não queria ir para Nínive, ele queria que Nínive fosse explodida mesmo, ele queria que o juízo de Deus caísse em Nínive. Então ele vai para o caminho contrário, e ele entra no barco e pensa, está tudo legal, e ele dorme. Sabe aquele sono, o sono dos justos? Só que não. Quando você dorme assim e alguém fala, ih, apagou.
Às vezes você apaga porque está cansado, às vezes você apaga porque simplesmente você está tão aliviado, tão tranquilo, que o sono vem e deixa você dormir bem. Jonas estava lá, dormindo, apagado. Agora imagina Jonas quando ele acorda. Ô rapaz, o que você está fazendo aí dormindo, nesse sono pesado, roncando? Vem cá, vem clamar ao seu Deus, veja o que está acontecendo. Porque até Jonas fazer a mala, pagar o dinheiro para entrar no navio, pagar a passagem para entrar no navio, ir para o confortozinho dele, para ele dar tudo bem, tudo certo. Mas quando ele acorda, sabe, Jonas, eu penso que Jonas, quando acordou, ele não se assustou com a tempestade. Eu penso que Jonas, quando acordou, ele não ficou com medo do navio afundar. Eu penso que quando Jonas acordou, caiu a ficha. Deus me encontrou. Deus me viu. Eu não tenho como fugir da presença dEle. Ele está em todo lugar. Ele está em todo tempo. Eu penso que quando Jonas acordou, ele contemplou a face de Deus. Ele viu o Senhor. Ele viu que Deus estava perto. Porque quando Jonas acorda, ele tem a consciência de que o que estava acontecendo era por causa dele. Tanto é que no versículo 12 do capítulo 1, que os marinheiros vão perguntar a ele o que era para fazer. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele fala, versículo 12, cadê? Deixa eu me achar aqui. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas viu a Deus ali naquele lugar. Ele viu a mão de Deus agindo, balançando. E ele teve que aprender nessa história toda que Deus, além de onipresente, Deus é soberano. Fala, Deus é soberano e ninguém pode mudar, frustrar, atrapalhar os seus desígnios, os seus decretos. Ele teve que aprender que Deus reina. Ele teve que aprender como nós vimos na história de Nabucodonosor, é uma expressão muito interessante. Jonas teve que aprender que o céu reina, que aquele que está no céu, ele reina e domina sobre todas as coisas. É por isso que lá em Isaías, se você puder me acompanhar, Isaías capítulo 43, mas deixa marcado aí em Jonas, lá em Isaías capítulo 43, quando o profeta, cerca de 200 anos antes do exílio da Babilônia, Isaías profetiza a ida, mas profetiza a volta desse exílio. Isaías 43, verso 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou vocês. E não há alguém, porque agindo eu, quem impedirá? Jonas, eu te dei uma ordem. Tu vai cumprir. Tu vai para lá. Tu pode fugir para onde você quiser, mas eu já decretei, eu já determinei, eu já dei a ordem, e se eu dei a ordem, vai ter que cumprir. Meu filho, minha filha, luta contra quem você quiser, mas lutar contra Deus é insensatez. Lutar contra Deus é insensatez.
Jonas teve que aprender isso. E não somente Jonas, os marinheiros, eles também aprenderam que o céu reina. Veja só, lá, voltando lá, Jonas capítulo 1. Você marcou? Se você não marcou igual eu, corre atrás, você vai chegar lá. Jonas capítulo 1, versículo 14. Olha a oração daqueles homens. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Vocês, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Todas as coisas pertencem ao Senhor, estão debaixo da mão poderosa e da mão soberana do nosso Deus. Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você pode adorar e cantar. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. É isso. É isso. O que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está vivendo no mais profundo do teu coração, do teu ser, do seu interior, as suas angústias, as suas aflições, a sua tempestade, mas tudo que existe e acontece, o Senhor sabe muito bem, e Ele está sob o controle de todas as coisas, e Ele tem algo de bom a fazer nessa história, porque você é do Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito. Mas mesmo depois de Jonas reconhecer que ele não pode fugir da presença de Deus, reconhecer que Deus é soberano, a tempestade continuou, até que Jonas se rendesse. Jonas teve que se render. Ele teve que reconhecer essa sua culpa, como ele reconheceu aqui, falou: é por minha culpa, isso está acontecendo aqui, é minha culpa, não é a culpa de vocês, não é culpa de Deus. Jonas foi muito honroso aqui, porque nós tendemos a transferir culpa dos momentos difíceis e conflitantes de nossa vida. Culpado é o pai, é a mãe, é o irmão, é o pastor, é a igreja. Culpado é todo mundo, menos eu. Mas Jonas falou: não, é por minha culpa. Deus mandou e eu desobedeci, eu fui para o lado contrário. Ele arcou com esse prejuízo e ele se rendeu. Ele não insistiu, ele não pediu perdão. Ele falou: me tira daqui que vai ficar tudo bem, me joga nesse mar. Foi uma rendição completa à situação. Jonas não ficou lutando. Os marinheiros lutaram, os marinheiros não queriam jogar eles, né? Os marinheiros ainda tentaram, mas cada vez que os marinheiros tentavam ir para uma terra firme, o mar piorava. Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu não sei exatamente, nós não sabemos como estava a mente de Jonas quando ele falou: me joguem no mar. Não tem como nós conjecturarmos se Jonas estava pensando: me joga no mar que Deus vai me salvar. Ou se ele pensou: acabou minha vida mesmo, deu ruim. Deus realmente pesou a mão e não há mais solução. Porque, amados, naquela circunstância, uma circunstância normal, alguém jogado no mar já para viver é difícil. Imagina no meio de uma tempestade. Nós não sabemos se ele se jogou confiando que Deus ia fazer alguma coisa, ou se ele realmente desistiu da sua vida e mandou que os marinheiros os jogassem para que eles não tivessem mais prejuízo. Uma coisa é certa: Jonas se rendeu. Jonas se rendeu, e quando ele se rendeu, ele foi surpreendido pela misericórdia de Deus. Ele foi salvo da maneira
de Deus. O grande peixe foi a salvação de Jonas. Deus deu a ordem, o texto é bem claro. Deus deu a ordem, porque agindo ele, Deus deu a ordem. É um peixe que não era normal, que se alguém tenha visto, não era um peixe que se pescava, se via a toda hora, mas Deus faz um milagre e manda aquele peixe engolir a Jonas. E Jonas foi salvo em uma situação completamente desconfortável. Eu sempre detesto imaginar o que é ter ficado dentro da barriga de um peixe durante 3 dias. Porque eu não sei quanto a você, mas eu detesto o cheiro de peixe. Passa ali na esquina, né, onde tem peixaria, aqueles que ficam limpando na rua, sabe, aquele cheiro. Imagina dentro do peixe. Outra coisa, talvez aqui no nosso meio tenha gente que tenha fobia de um elevador, um lugar limpo, não é? Com ar-condicionado, mas fechou. Agora imagina, sabe aquele desenhozinho de Jonas sentado com uma vela ligada dentro da barriga do peixe? Isso não existe, gente. Tá? Isso não existe. No ruim de tudo, ele conseguiu ficar igual um bebê dentro de um ventre, dentro da barriga desse peixe. 3 dias, sufocado, 3 dias, sem respirar. O peixão abria a boca, entrava água, já... Coisa foi ruim. Ah, pastor, isso aconteceu mesmo? Bom, vamos lá. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Jesus disse que aconteceu. Você crê que aconteceu? Então, amém. Eu estou falando isso porque uma vez um rapaz falou assim para mim: eu não acredito, eu só não acredito em Jesus. Esse negócio da história de Jonas, eu falei: então você não pode acreditar em Jesus, porque Jesus falou que isso aconteceu. Ele está aqui, ó. Então esse aí eu acredito. Tá bom, sem vergonha. Vai se converter e crer que a Bíblia é toda a palavra de Deus. Jonas estava ali, numa situação desconfortável. E deixa eu falar para você, talvez a situação desconfortável que você esteja passando hoje seja a tua salvação e você nem sabe. É Deus te salvando. É Deus fazendo, sabe o quê? Deus fazendo o que estava fazendo com Jonas. Deus estava trazendo Jonas novamente para o seu propósito. Deus estava trazendo Jonas novamente para os seus planos. Sim, essa história nos ensina que a situação que passamos, que é o próprio Deus que nos coloca nela, é o próprio Deus que envia. Não foi a tempestade não foi por acaso. A tempestade foi enviada pelo próprio Deus para trazer Jonas novamente para os seus propósitos e para os seus planos. E quem se submete à vontade de Deus dessa forma, diga amém. Fica tranquilo. Mas reconheça que Deus está em todo lugar. Está te vendo, está te acompanhando. Reconheça que Deus é soberano. Desperta, acorda. Para de dormir. Porque às vezes a tempestade está lá e a gente está dormindo, espiritualmente apagado, sem conseguir entender que tem algo acontecendo, e esse algo que está acontecendo é porque Deus está querendo falar com a gente, tratar com a gente e nos trazer de novo para o seu propósito. Vamos acordar, porque Ele é o soberano. Assuma a sua responsabilidade, se renda por completo ao Senhor, à sua disciplina, ao seu ensinamento, aos seus propósitos. Porque Deus, Ele tem planos e propósitos para todos nós. O maior plano de Deus nós sabemos qual foi. Nós cantamos aqui: Jesus, o plano perfeito
mistério da graça que me alcança. O maior plano de Deus. E é interessante que, como já citei, eu quero citar de novo, que Jesus, ele usa o exemplo de Jonas para falar de si mesmo, ou seja, Jonas se torna aqui um antítipo de Jesus, uma figura de Jesus. Jesus, quando está com os escribas e fariseus, eles pediram um sinal a Jesus. Fala, Senhor, nos dê um sinal. E Jesus fala assim, isso está lá em Mateus capítulo 12, não precisa abrir. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está aqui ratificando, confirmando que o que aconteceu aqui aconteceu, e ainda dizendo que o que aconteceu com Jonas era prefigurava o que ia acontecer com ele. E é interessante nós vermos realmente como mesmo nas condições que Jonas estava, ele é uma figura daquilo que Cristo fez por nós. Porque Jonas, ele se entregou, ele teve que se render. E quando ele se rendeu e ele se entrega, ele salva a sua própria vida e ele salva a vida dos marinheiros que poderiam ir a pique, poderia naufragar. Jonas é a figura de Cristo, porque Jesus, sendo o autor da vida, nele estava toda a vida. Mas ele na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida. Ele se rendeu, ele se ofereceu a sua própria vida para que tivéssemos vida. É por isso que João fala lá no capítulo 1 do seu evangelho, o evangelho de João, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Se temos vida eterna hoje, se temos a verdadeira vida hoje, é porque um dia Cristo se entregou por nós para nos dar essa vida. E o que nós temos que fazer é nos entregarmos a Ele da mesma forma que Ele se entregou por nós. E inclusive para sairmos da tempestade, para que a tempestade possa cessar, nós precisamos fazer exatamente isso que Jonas fez. Nos render ao Senhor, nos entregar a Ele, sem restrições, de corpo e alma, nos entregar à sua vontade. Pensa, Jonas, lá no... Qual o nome daquilo ali, Alexandre, assim, em volta do navio? É passadiço? Aquela tipo a varanda. Onde você sobe para se jogar ali. O parapeito ali, né? Não sei qual o nome. Pensa, Jonas, ali. Quem já brincou com um filho assim? Do filho, a gente colocar o filho num lugar alto e falar para o filho, se joga. Quem já brincou assim? Tem um pai que não está querendo brincar com você disso. Ele quer que você faça isso de fato e de verdade. Se jogue confiando que Ele vai te segurar pela mão. E Ele vai te levar aonde Ele quer te levar. Porque o Senhor te ama. E Ele quer te fazer bem. Amém? Feche seus olhos.